as questões se vocês já pegaram a aprender, tiverem questões, né, para me passar, aí vocês podem me passar, beleza? Se tiver questões do Aprender Sempre, pode me passar, e também ali da apostila de vocês, tá? Aí a gente vai estar utilizando, então, a questão das máquinas, beleza? Máquinas mecânicas e térmicas. Então, vamos dar uma olhadinha. Só antes da gente ficou bem aquela parte, claro, que as máquinas amplificam, aumentam as forças, né, que a gente faz. E isso a gente podia perceber, tanto mecânicas como térmicas, né? Podia perceber, por exemplo, desde o carrinho de mão até guindaste, né? Perfuradora de solo para tirar petróleo, por exemplo, gás natural, né? A, aquela de colheitadeira, né? O carro, que é uma máquina também, né? Aquele que a gente utiliza em rodana, para fazer tração, né? E além da moto, do avião, está em decolagem na pista, subindo, ele está fazendo um trabalho. Esse trabalho, turma, é feito pelo seu motor, beleza? Então, o motor do avião faz um zoom, né, um movimento de subida, fazendo um trabalho com querosene ou imprimindo eles, gerando combustão. É uma reação química que libera calor, beleza? Que nós chamamos reação exotérmica, né? Exotérmica é uma transformação que pode ser tanto física como química, tipo, o que seria física, né? Mudança de estado físico, a água virar vapor. Essa reação acontece nas usinas termoelétricas, por exemplo. É um processo físico e é de geração de calor. Ou reação química, então a gente tem mudança de estado nas usinas termoelétricas e no motor do carro a gente tem combustão, que é um fenômeno químico, né? Combustão, assim como lavando a louça lá do cozinha, quando a gente põe o detergente, é, o, a, os ácidos sulfônicos, né, que são apolares, eles têm uma parte da molécula do detergente que é ácido sulfônico, né, num polo, numa extremidade da molécula, e ele dissolve, ele reage com a gordura, com as moléculas de lipídios que estejam né, duras, né, ficaram endureceram por causa da solidificação, da evaporação e da temperatura e da pressão do ambiente. Aí a gordura da panela virou se tornou é um fenômeno físico também, né? A gordura líquida passou a ser sólida, certo? E isso por quê? Porque teve um efeito, né? A pressão e a temperatura, elas influenciam na mudança de estado físico, turma. Então, não só na mudança de estado físico, mas na reação química, né? Influenciam na reação química, às vezes até mesmo, sabe?
a combustão do carro, é porque a temperatura e a pressão dentro do tanque são altas, né? Assim como a fogueira, chama de uma fogueira quando você vai lá fazer um churrasco ou vai cozinhar no fogo, né? Naquela parte do forno, que é embaixo do fogo, certo? Onde recebe a queima do propano e do butano, que aí gera calor, reação exotérmica, beleza? Exotérmica, que ele vai liberar calor. Esse calor, ele é uma energia, é uma forma de energia que ela afeta as ligações dos ingredientes, fazendo elas se ligarem, né? Mais umas nas outras, e aí o calor vira química, né? Faz as ligações químicas das moléculas. E numa temperatura dentro do forno, o calor, turma, ele faz mais efeito na reação. Quer dizer, ele gera mais energia para a transformação química das moléculas, né? Beleza, Mayara, tudo bem? Pessoal, eu sei bem tem sido assim, né? Que às vezes é assim, né? Não tem problema. Aí o calor, ele gera a energia para as transformações das ligações das moléculas, né? Que é uma transformação química. Mas a pressão e a temperatura, diretamente a mudança de estado ou a reação química. Um pouquinho. Então, aí a endurecer a uma temperatura e a uma pressão menores, ele solidifica. É diferente de quando eu estava no forno, né? A assadeira, a carne, o salgadinho, esfirra, pastel, o que estivesse no forno esquentando ou alguma carne ou até descongelando, né? Um pedaço de frango, a pressão e a temperatura eram altas. Já quando a gente coloca fora, diminui, abaixa esses dois e ocorre uma transformação, né? Já reparou que o ovo, quando você acaba de fritar ele, tira da frigideira, ele teve é, é, uma dilatação, por exemplo, teve uma reação química, porque o óleo queimou. Ele queimou, ele gerou calor, e o calor, ele frita o ovo, né? Aí o calor, turma, ele virou energia química das ligações, mas você percebe que quando a temperatura e a pressão abaixam, as ligações, elas se é, destensionam, né? Entendeu? Elas se soltam, né? Elas se enfraquecem, perdem a força, né? A gente pode dizer assim, né? Não é um termo científico, mas elas perdem a perdem se você fala em forças das ligações químicas, está certo, perdem a força, né? Então, isso está ligado, por exemplo, à potência e ao rendimento, né? O combustível que a gente utiliza, ele tem um poder calórico igual ao da gasolina, que é alto, ele está e fazendo ter outras transformações químicas ou físicas, né? Pode ser dilatação ou aumento de volume, cozimento é químico, né? Mudança de estado, água vira vapor pela tampinha,
solta de pressão é física, porque a água líquida dentro da panela virou vapor. Cozimento, fritura, mistura de fazer bolo, fazer torta, massas, assim, salgadinhos, é química, né? Porque tem um ganho de energia química das ligações e se formam outros compostos, né? Quando a gente está fazendo bolo, a gente está pegando alguns compostos e formando outros compostos com aqueles, né? Que tem uma composição de carboidratos diferente, lipídios, certo? Que são parte da tabela nutricional desses alimentos, eles mudam. Então, assim, nas reações, o calor, ele vai mudar tudo. O calor, ele gera energia química e faz ocorrerem reações químicas, como, por exemplo, a reação de queima, combustão, ou de gerar chamas, igual no caso de uma fogueira, né, ou no sol, aquelas chamas que a gente pode ver de vez em quando em um documentário, né, que esteja mostrando o sol, sabe, por exemplo, sobre o sistema solar, tem um documentário já do Discovery que foi bem assistido, né? Tinha uma coleção de DVDs sobre o sistema solar e tinha um comentário do Discovery que chamava Órbitas, né? Algo parecido. Aí ele mostrava o Sol, né? E ele queimando, o calor, né? Parecia um forno, a chama, e uma reação química, né? O calor, ele favorece, né? Ele dá uma força, uma ajuda para a reação química. Então, assim como também a pressão e a temperatura estão ligadas, né? E quando a gente pega a gasolina, ela tem um poder calórico alto, então ela gera uma potência maior para o motor do carro, né? Por outro lado, o álcool ele tem um poder calórico menor, então ele vai gerar uma potência mais baixa para o motor do carro. Esse poder calórico a gente chama, turma, octanagem, né? E a gente fala que a gasolina é grande, o álcool é baixo, beleza? E isso interfere na potência e no rendimento, certo? Então vamos falando um pouquinho disso, né? Porque a gente vai ver locomotiva a diesel, avião a jato, barco a vapor, locomotiva a vapor, a máquina que usou lá atrás, que ele desenvolveu uma máquina para gerar giro de uma roda mecânica, aí ela ligada a um eixo, né, que por sua vez estava preso a uma roda, ao eixo de uma roda, fazia com que ela girasse como se fosse uma engrenagem de uma locomotiva mesmo, ou uma engrenagem que eles mostram às vezes em desenhos, em filmes de fábricas, as engrenagens assim, tido pelo calor da vaporização da água numa máquina térmica. A primeira que fez isso foi o Watt. Na verdade, o primeiro que fez isso perdura, né? Uma máquina que tipo perdurava, que não teve algumas antes dele, mas ele foi o primeiro que originou o trem, a Maria Fumaça, né? A locomotiva a vapor de uma Maria Fumaça, que ela não para, né? Ela tem a energia dela não acaba, a não ser que acabe o combustível, certo? Mas é outra coisa. O que a gente quer dizer, ela fica sozinha. Ela fica no seu movimento
continuamente, né? Então ela não para. E isso foi uma questão que mudou bastante, né? As máquinas térmicas, né? A forma como a gente utiliza elas hoje. Aí vamos pegar uma apostila aqui sobre as máquinas térmicas, tá, pessoal? Essa vocês não têm, mas é a continuação do batedor de estaca, tá? Por quê? Teve uma evolução das máquinas térmicas e o bate-estaca ele foi uma máquina que hoje é utilizada na construção civil e na indústria de construção, né? Ah, então, pois é. Uhum. E a minha internet agora ela tá mais firme, porque também eu descarreguei, né? Eu tirei vários, eu estive tirando arquivos, mandei para o notebook, apaguei. Talvez faça isso, faz isso, Mayara, vê se não dá para certo para você, né? Que eu fiz isso com o meu aqui, eu estive apagando arquivos e, outro dia eu estava em aula e a ligação não recebeu o sinal do era pela internet do Skype. Como eu estava dando aula com PDF e tudo, e aconteceu de não receber, mas isso sim, foi isso, porque não é só isso, né? Porque mesmo que esteja cheia, começa a afetar o sinal, porque o Skype ele usa memória, o Skype é um aplicativo, mesmo que você use o web, né? O Skype web no, sabe? É um aplicativo que ele usa memória. Então, ele sinal de internet fica caindo, né? Como vocês sabem, tá? Sim, eu, o problema é até mesmo modem. Às vezes, sim, é um modem, né? Até temos que ligar pro, para TIM, para Vivo, e o sinal, aconteceu já da TV a cabo, né? Ela recebe da Claro e da NET, que as duas juntaram, aí recebe o sinal da Claro. E a Claro é o mesmo chip que eu tenho hoje. E esse chip, ele perde um pouco o sinal mesmo. Eu achava que não. É. Aí na internet, por exemplo, assim, eu estou voltando de algum lugar, de repente eu perco. Aí eu paro o sinal. Assim. Aí, aí eu pedi um da TIM, né? Aí eu fechar a fatura não, a, usar toda de novo, né? O celular. Aí quando o chip da Claro tipo, quando eu terminar de passar os arquivos dele, né? Não terminei de fazer isso ainda, né? Então eu estou passando os arquivos descarregando, né? Tudo para o notebook. Quando eu terminar, você poderia ver, talvez, né? Um chip da TIM, eu acho que da TIM, pelo menos para aula, eu usava antes o da TIM para aula. Será que era? Eu tinha uns tipo, eu tinha uns 10 alunos que entravam na live, mais ou menos assim, só que eu fazia bastante no YouTube, né? Eu fazia bastante no YouTube live, né? Aí não tem problema, porque eu fazia no PC, no computador, e não tem esse problema, né? No YouTube do computador, né?
Porque eu usava Wi-Fi, mas aí usei chip e mudou já tudo. Sim, também cai. Pois uhum. É internet móvel, né? Temos isso para ver. Internet móvel cai mesmo, viu? Você não tá, você tem que ter, se você não tiver um Wi-Fi ou um rotear de uma pessoa, né? Rotear o Wi-Fi de uma pessoa, ou usar uma que você saiba que não caia, porque senão fica assim, igual tá acontecendo. Tinha no celular, é claro, em casa é mais complicado. Ah, então, você ainda tinha Wi-Fi, hein? Há alguns casos, por exemplo, eu tinha chip só uma determinada vez, né? Só tinha a internet do chip móvel, né? Então fica aquela de você não saber se vai fazer a aula, vai conseguir, que vocês vão me ouvir, se a ligação não cai. Viva é boa, Rafael? Ah, e pode ser. É que a Viva eu ouvi falar de um colega que ela também tinha umas perdas, também tinha umas paradas dela, né? Tô usando Wi-Fi de casa, mas sei onde haja crédito. Uhum. Eu tô roteando pro notebook, que eu parei de usar o Wi-Fi, apesar dele ser pós não, né, pré-pago. A Claro Net é pré-pago, mas eu tô roteando para eu poder diminuir a net, né? Aí depois tiro a net, tirar claro que eu não tô usando mesmo, então eu vou fazer isso. Aí eu tô fazendo, tô só roteando, porque eu não sei, eu tenho que ter ele, senão alguns programas que eu uso nele, igual o próprio Google Meet, que eu vou passar a usar agora, porque o do aplicativo não grava, né? Então eu vou usar o do PC e a planilha, né? Quando eu faço planilha e tudo, aí a planilha no PC eu faço. Agora no celular ela fica, volta, fica. Tem coisas que ela não faz no aplicativo. Lembra quando eu passei aquele exercício da montanha-russa, do carrinho de montanha-russa, que no aplicativo do Excel? Aí eu não indico não, porque por exemplo, o gráfico vocês não fizeram pelo aplicativo, né? Gráfico você só faz no notebook ou computador, no PC, né? No aplicativo não dá. Uhum. Isso que eu vou voltar a fazer, Rafael. Exatamente. Não dá, né? Então, pessoal, a gente tá, se a gente olhar para as primeiras máquinas térmicas, as primitivas, até as de hoje, se eu consigo ler pelo note, pelo celular não edita. O barra de edição, mas eu não acho a gráfico. E isso acabou com as minhas. Eu estava com umas expectativas de poder ficar igual quando o slide, né? O slide ele era o slide PowerPoint tem o aplicativo, coisa que o apresentações do Google no PC. Não é a mesma coisa. Então a gente tem que procurar, né, o que a gente pode fazer, mas que na hora de passar as ferramentas não deu certo. Ah, você conseguiu fazendo pelo celular? Ah, não, só pelo Note, é isso. Se eu conseguir formular, só que na hora de passar a ferramenta não deu certo. Exatamente, ficou. Uhum. O meu ele não fez, não transformou dados, inserir gráfico.
Vocês me passam depois onde vocês fizeram isso, porque o meu não fez. Então, eu vou estar enviando no Classroom, viu? Obrigado mesmo, pessoal. Eu vou estar enviando duas tabelas, né? E vocês podem olhar aqui nessas máquinas, então, assim, só para pegar, né? Combustível, uso a gasolina, álcool, diesel, querosene, algumas dessas máquinas. Então, eu vou pedir para vocês começarem a olhar para algumas coisas. Primeiro, fontes de energia. Fonte de energia afeta o rendimento, a potência da máquina. Beleza? Potência é a quantidade que ela gera por segundo, a relação aqui no chat, ó. Tá? Se você der uma olhadinha, o uso do combustível afeta. Mas o ciclo, a forma que a gente monta a máquina, a temperatura que o combustível pode gerar, né? Assim como a pressão e a temperatura de fora, é um termo que a gente viu, né, agora pouquinho, pressão e temperatura de fora, e o calor, né, a energia liberada, eles afetam o rendimento, a potência, beleza? E a questão seriam esses mais assim, né? Por causa que a temperatura, o calor que ele gera, afeta o rendimento, a potência da máquina. O app que eu usei foi o Excel do celular, porque eu vou falar agora que isso que eu achei também, porque o app do Excel é do celular, né? Eu baixei um que chamava Sheet e ele não gerava gráfico. Aí eu baixei depois o Excel da Play Store, né? E ele não gerou gráfico também. Aí eu fiquei achando que eu não peguei o aplicativo certo, né? Pelo visto. Ah, se assim, aí eu me toquei, eu percebi que ele não note, basta, sim, tem que formar na planilha e depois clicar em gráfico. Ah, piada depois. Então, assim, a pressão e a temperatura, elas afetam, né, o rendimento, elas afetam diretamente a potência da máquina. Então, aqui de cima, tá? Beleza? Energia dividido por segundo. Quanto de energia o forno gera de segundo, o micro-ondas, a lâmpada acesa aí na nossa casa, nas nossas casas, né? O chuveiro, o ferro de passar, a fogueira, o sol, e locomotiva, diesel, vapor, avião, motor de carro. O que a gente pode ver é que estão gerando energia por segundo, beleza? E a pressão e a temperatura, a quantidade de calor gerada, a forma como a gente faz a máquina a, a, fazer o ciclo dela, né, de gerar calor, queimar, liberar calor, isso afeta a potência. E a gente vai ver então nessas tabelas que as máquinas têm potências distintas. Vamos dar uma olhadinha. E aí vocês vão falar, nossa, o carro é isso? Uma Ferrari é isso? Aí, só isso? Usina solar, usina nuclear, usina hidrelétrica e aquela
assim como a turbina d'água, né, moinho de vento, as primeiras bombas de vapor, que tinham uma potência que era pouca da questão da temperatura da fonte, né, do calor que ela fazia queimando combustível, da pressão e da temperatura que ela gerava, né, dentro dela, fazia além destruída, isso é dela, beleza? Aí vão duas figuras, são tabelas sobre máquinas mecânicas ou térmicas, né? Tem as duas. E aqui, turma, a gente vê que, por exemplo, se você olhar, uma usina hidrelétrica, ela tem uma potência bem alta. E é acima de uma Ferrari até, de um carro 2.0, igual um Astra, um Corolla, um Vectra, né? um HB20, um SUV da Toyota, da Hyundai, uma Peugeot, né? Uma Renault, ou uma picape, né? Uma Hilux, né? E isso faz o motor queimar, né? O combustível, gerar energia motriz, né? Dentro dele, e o combustível que a gente usa, né? Então, a forma como a gente faz o motor comprimir é temperatura e a pressão geradas, né? Dentro da câmara de combustão, né? Do motor, beleza? Considerando que a máquina a vapor, a locomotiva, né? A chamada máquina na segunda tabela, ela tem uns 9 milhões de watts, mas a usina hidrelétrica é 6 bilhões de watts. Hidrelétrica, aí vocês estão deixar isso colocado ali, guardado no chat, que depois eu acabo não tirando print, né? Por algum motivo, 6 bilhões. A locomotiva a vapor, que é chamada máquina a vapor terrestre, que vocês podem chamar de Maria Fumaça também, que era o trem de máquina a vapor que tinha, né? Antes de usar vapor com ou gasolina, mas as primeiras eram a carvão, não tinha gasolina, nada. Era carvão e lenha mesmo, lenha vegetal, madeira, e locomotiva a vapor eram uns 9 milhões, turma. Olha só a diferença, usinas hidrelétricas. Por quê? Porque a forma como a usina queima, queima não, transforma a energia, aí quem queima é a usina termoelétrica, beleza? E na usina termoelétrica a gente potência dela também, né? 1 bilhão 100 milhões de watts. Então, a forma como ela queima isso afeta, beleza? E também tem alguns pontos positivos de a gente usar essas máquinas aí, porque elas geram uma energia motriz, né, depois delas, que é enviada e distribuída, transmitida, uma energia motriz que é proporcional à sua potência, né? Quanto mais energia a máquina fizer, mais energia ela vai poder dispor para ser utilizada, né? Então, a usina termoelétrica gera mais calor, tem uma temperatura e pressão bem maiores do que uma locomotiva a vapor. A forma como a gente faz o motor fazer, né, a máquina queimar, fazer o ciclo dela, de gerar calor e tudo, eleva a energia gerada e faz elas poderem ser utilizadas assim com uma maior potência, beleza?
e elevando o seu rendimento também. Aí, quando a gente pegar o rendimento, turma, dessas máquinas, eles vão ser grandes também, né? A maioria das usinas, ele tem uma potência dessa casa, né? Mais ou menos por aí. Ativos também tem, por exemplo, se a gente olhar uma Ferrari e um carro tração animal, né? Olha, se a gente está comparando, aliás, um carro 1.0, né? Carro 1.0 com tração animal. Quantas vezes um carro 1.0 ele faz o trabalho de um boi, né? Por exemplo. Beleza? Aí a gente pega a potência do carro 1.0 e divide, né? Divide-se pela potência do boi. Se a gente quiser comparar da Ferrari com o carro 1.0, mesma coisa, divide a potência e acha, certo? E aí, voltando então, rapidinho, para os pontos positivos e negativos das usinas hidrelétricas. Elas podem abastecer grandes regiões, né, com a energia elétrica, mas a gente estava falando, né, no comecinho, que vai trator, vai escavadeira, vai debulhadeira para tirar um pouco de plantas, né, das árvores, para às vezes desviar o curso de um rio para fazer a usina, né, para erguer, levantar ela. E os próprios ligas metálicas, né, que utiliza na usina, vai minerar o recurso mineral. Que nós estudamos sobre petroquímica, ela faz ligas metálicas, faz resinas, faz fibras sintéticas para roupas, né? Uma marca que você usa de camisa por exemplo, Calvin Klein, né? Ou da assim que vocês achem dorinhos, calça jeans, camisa social, né? As fibras sintéticas são feitas por uma petroquímica, que é uma indústria do setor de ela faz energia, né? Ela decompõe o petróleo nos derivados e um deles é as fibras sintéticas, chamadas de polímeros. Beleza? E esse é um nomezinho que ela ficar ligado nisso, né? Mas fibras sintéticas e borracha para pneus e nós falamos para fazer as ligas metálicas, né? As ligas da construção, o ferro, o aço, o zinco, o cobre, o alumínio, que vão fazer as ligas, o zinco. Esses metais compõem as ligas da construção da usina, né? Que tem que fazer a câmara onde fica o gerador, enfim. E isso é feito numa metalúrgica, libera as ligas e na metalúrgica elas fundem, né? Elas soldam as ligas e aí o dono da usina, que é o governo no caso, né? Ele encomenda as peças e faz a construção, né? Faz uma licitação para a metalúrgica que vai fazer as peças, pega e levanta e põe a usina ali, né? Para começar a gerar energia elétrica, certo, turma? Isso vão ligas metálicas. E nessas ligas, pessoal, a gente vai achar muitos compostos extraídos da natureza. São recursos naturais, beleza? E recursos naturais, eles acabam, né? Eles não são permanentes, né? Apesar de a gente ter uma ideia que eles são renováveis, né? Eles não são renováveis. Se você vai tirando recursos naturais, isso acontece no caso de uma usina hidrelétrica. Você afeta o equilíbrio ecológico
até mesmo, inclusive, né, das plantas, dos animais, que afeta o equilíbrio ecológico e gera desmatamento, poluição, por causa que as petroquímicas soltam gases tóxicos, né, ao fazerem as ligas, as metalúrgicas, mesma coisa. Você está, por exemplo, você pode desviar cursos de rios. Desvio de rios é erosão, ou de braços d'água que vão dar em mares, né? Isso está ligado a chama assoreamento, né? Igual está ocorrendo na marginal do Rio Pinheiros. Se vocês assistem noticiário de vez em quando, dá uma olhadinha lá no noticiário da tarde, se vocês puderem, sobre ou pesquisa na internet, né? Sobre as margens do Rio Pinheiros, que ela está poluída, altamente poluída e assoreada, né? Agora eles estão colocando, estão se fazendo uma pesquisa com uma universidade estrangeira para ela prover aqueles que fazem cimento, não é rebitadeira, que mistura escavar pelo subsolo, né, e tirar um pouquinho, né, tirar uma parte dos poluentes, né, dos resíduos, dos metais pesados que se acumulam ali no subterrâneo, né, e afetam as margens dos rios. Aí começa a sair peixe, começa a sair espécies dali, e torna tóxica a reação, né, química que acontece desses poluentes com a água, liberam gases tóxicos como a ferrugem, ácido sulfúrico, ácido nítrico, compostos de ácidos, ácidos naturais, né, que se formam pela reação, que acabam poluindo. E, além disso, pessoal, aí vem o assoreamento, né? Para ser que tinha aquela de energia solar. Isso é placas solares. Painéis fotovoltaicos, né? Ou placas fotovoltaicas. É usina solar. E você viu na tabela, tem, né? O Brasil está desenvolvendo, está pegando crédito, pegando financiamento, né, junto a um banco brasileiro, né, para dar linha de crédito para precisa de alguns recursos, né, para liberar totalmente esse projeto, e depende de um projeto de lei, né, alguma coisa assim, sabe? E alguns pontos já tem placas solares, usina solar para gerar energia elétrica. Muito bem. Geração, isso é renovável, né? Isso sim é sustentável, tá? Não polui, né? Não tem desperdício de recursos, não tem erosão. Aí o assoreamento, turma, que essa universidade está fazendo, né? Essa parceria aqui com o governo de São Paulo, para escavar por dentro do rio, ali no subsolo, aí vai tirar todos esses poluentes dali. É uma máquina de sucção, é uma bomba de sucção que eles estão trazendo, né, para cá, e eles vão tirar todos os poluentes dali. Vão sugar, né, igual um ar-condicionado faz com o ar quente da sala para soltar ele fora do prédio, né? E depois captar frio, né, de uma tubulação que esteja fria e enviar para a sala. Essas máquinas vão ser iguais a um ar-condicionado, só que elas vão... É uma bomba d'água
que vai retirar estes poluentes e essa mesma bomba ela vai mudar algumas medidas assim de terreno, né? Ela vai pegar um pouquinho, vai levar um pouco de, de terreno mesmo, né? Ela vai pegar e levar um pouco para os pontos que estão erodidos, né? Que sofreram erosão. E vai fazer um nivelamento, né? Da margem do Rio Pinheiro. Está sendo estudado, só não pode ficar muito, né, no estudo só, na prancheta, né, que a gente sabe que o Rio Pinheiros a erosão dele continua ocorrendo, né, ela não para, ninguém vai parar a erosão, né, a gente não pode parar ela, uma vez que ela chegou nesse ponto, se continuar assim, né, vai chegar uma hora que o nível do rio vai descer e ele vai ser vai ficar poluído, assim, num ponto que a gente chama que o rio não volta atrás, sabe? Não dá para recuperar, né? E aí, então, a gente tá, nós, né, aqui, fazendo uma pesquisa em parceria com uma universidade, esperamos, né, que vá para frente, né, que continue nessa parceria. Despoluição, turma, e apesar da usina hidrelétrica ser renovável, ser não poluente, sustentável, a gente vê que ela tem pontos negativos, beleza? Ela tem pontos negativos, né? A usina solar que você trouxe, Mayara, ela não polui, né, é renovável, e basicamente o único ponto negativo talvez que ela tenha é de a retirada de recursos naturais para fazer as placas que são capacitores, né? Como baterias de carro ou baterias de celular, que eles armazenam energia elétrica neles. É um dipolo aquilo, né? Quando a gente estiver no terceiro ano, a gente vai estudar isso. Dipolo elétrico, então, são duas placas carregadas e elas têm uma diferença de potencial elétrico, que vai gerar corrente elétrica para outra e a outra receber, igual uma pilha. É um polo positivo e um polo negativo. É igual uma pilha, ou uma bateria, polo positivo, polo negativo. Assim como tem na máquina de raio-x, máquinas de raio-x que fizeram, elas faziam a radiação, né, chamada raio-x, é gerada por meio de igual uma pilha ou bateria, porque começava a ter corrente elétrica, aí a corrente atingia uma placa de metal e transferia energia, né? Aí a placa emitia a radiação, que ficou chamada raios X, né? Depois é utilizada hoje em consultas, né? Raios X, né? Elas têm isso, elas precisam de recursos minerais para fazer, né? E isso é a única coisa, só que mesmo assim, turma, essa parte dela, né, negativa. Então, e ela pode, a potência dela, como vocês veem, uns 20 mil watts, dependendo do Ministério de Ciências e Tecnologia do Brasil hoje, ele está fazendo a bateria de lítio, zircônio, não, nióbio, lítio-nióbio. E o lítio né? Celular, por exemplo, Motorola, Samsung, que eles têm a bateria de lítio e com
ele guarda a energia elétrica dentro dele, você pode ver que a bateria de lítio ela até recarrega sozinha. Se você deixar o celular em stand-by, quando você ligar de novo, ela subiu um pouquinho, não subiu? Quem já viu isso? Vocês já viram isso? A bateria sobe um pouquinho. Bateria de lítio, ela recarrega sozinha. A Apple, então, o iOS, o iPhone, eu acredito que seja também, viu? O Samsung porque você pode também ver no manual, né? Manual, bateria dele. Mas o Apple eu não tive celular da Apple, não tenho. E nesse. Mas eu vou procurar, mas eu acho que tem assim. De repente, não sei, Rafael, se o celular seu é da Apple, é iPhone, podemos colocar o pessoal da sala para ver se um deles né? Então, alguém vai nos dizer. Bateria de lítio. A Apple é toda diferente, né? Até o sistema próprio deles, provavelmente a bateria não seja a mesma. Sim, eu ouvi dizer que é uma bateria que é feita no. É energia elétrica, ela tem uma alta armazenamento e para ela descarregar não é fácil, não é simples, porque ela armazena né, a energia nela. Eu acredito, mas nós podemos perguntar para o pessoal. Ah, você tem no manual. Olha no manual. Sim, exatamente, Rafael. A embutida. Uhum, exatamente. Isso mesmo. Essa mesmo. O Motorola é embutida também, né? Igual o meu, mas eu tenho Samsung, que eu tirei a dele aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se ela está aqui também, né? Porque mas o S6, esse aqui não, ó. Esse aqui não é. Mas esse é de lítio, íons de lítio. Só um instantinho, peraí. Se vocês derem uma olhada aqui. Tá, eu achei que poderia ser. Peraí, deixa eu só ver. Então, na bateria ou no manual, tipo, essa aqui é de um S. Peraí que vai voltar o foco já já. Ó, 3,7 volts, né? Então seria. 3,7. Ela armazenava, ela guardava, não pode jogar fora por causa da radiatividade, igual um termômetro de mercúrio ou uma bateria de mercúrio. Isso, vê no manual. Bateria de mercúrio solta radioatividade, contamina o solo. Não pode descartar, turma, no lixo comum, beleza? Isso aqui tem de ser ou num aterro próprio, né, num aterro, ou num descarte seletivo, de você fazer igual descarte seletivo, né? Bateria num saquinho, de preferência, envolve ela num saquinho, deixa só no lixo radioativo, ou lixo que tipo baterias ou pilhas, ou alguns termômetros, né, que soltam radiação. Mercúrio faz isso. Baterias de prata, chumbo, zinco já não são, né? E o lítio, ele é um pouco radioativo também, tá? O lítio é. Aí, tanto que você pode ver, certo? Uhum, tem. Na própria Samsung, né? Eu acho que ela coloca esses pontos, né?
as de lítio e as de mercúrio fazem. Só que o nióbio, o Ministério de Ciência e Nióbio, que além dela ser recarregável, não, mas ela também fornece o dipolo dela uma por exemplo, imagina uma bateria dessa de lítio-nióbio, você poderia fazer computadores. Então, por exemplo, aqui, né, com uma bateria dessa, porque aí não precisaria, por exemplo, daquele, né? Seriam recarregáveis. Então, mudaria bastante, né, a forma como a gente usa, né? Eu só tenho essa mesmo. As outras é embutida. Notebook é embutida. Esse Blue, né, que eu peguei uma vez para fazer live também, é embutida esse aqui. Então tudo não dá para eu mostrar para vocês, mas só no manual, né? Deixa eu ver só um minutinho. Sim, então, não todas, mas as de lítio e mercúrio fazem. Até mesmo iodo. Pequena porção de iodo também é contaminante. Até no posto de saúde, até no posto de saúde tem também, sim. Uhum. Bem lembrado, Rafael. Boa, beleza, é isso aí. Até no posto de saúde tem essas baterias, isso mesmo. Que você pode ir lá para descartar, enfim, ao invés de jogar no lixo comum, né? Assim como a gente fala, turma, que detergente polui, né, pelo ácido sulfônico, que ele capta o oxigênio da água numa reação química e causa migração, né, mortes de peixes, perdas, né, de espécies. O detergente, né, você vai soltar ele no encanamento da sua casa, da pia, você não precisa, assim, você pode pôr um filtro que vai reter, né, as moléculas mais grossas, que às vezes e você põe num saquinho também e coloca num descartável, né, por exemplo, não precisa ser deixar tudo cair no ralo. Porque quando você estiver lavando, por exemplo, coisas na sua cozinha, vai cair lipídios, gorduras, né, ácidos, às vezes leite. Por exemplo, você fez uma massa, usou manteiga, leite, né, vai soltando. E, por exemplo, quando você corta frango, né, tá. Então, a gente pode também não enviar cloro, né? Quando está lavando roupa, pega cândida. Se for uma roupa assim que tenha caído uma maionese, um ketchup, né? Ou uma bebida, né? Mas assim, tipo um energético, né? Que tem bastante teor de carboidrato, de gordura. E evitar que aquilo escoe, né, pelo ralo. Mesma coisa no banho, né, e no lixo, né, que a gente faz. Os computadores, bem lembrado, Rafael. Os são um manual desse aqui, mas é assim. E os computadores tipo positivo de da Windows, né? Que eles, o sistema da Windows, alguns outros assim que são também de lítio. Os da Microsoft, os da Microsoft, né? No caso são. Atualmente a maioria dos celulares são com baterias embutidas, só não sei o porquê. Assim como eu acho que os iPhones, né? Eles são e os smartphones, né? iPhone e iOS, smartphone e Android
talvez tenha ligado com o sistema operacional deles mesmo, Android e iOS, teria ali, porque a memória, né, esses aparelhos, eles têm uma memória interna, eles têm as informações de softwares que eles utilizam que a gente não vê, mas eles usam para rodar aplicativos, né, para nós, navegador, entrar em alguns aplicativos ou programas, no caso de PCs, né, de computador, que a bateria vem embutida, aí a gente só vê no manual. Mas a nuvem, né, para a gente ter, por exemplo, esse aqui, 132 GB de nuvem. Ele tem 4 de RAM dele mesmo, né? E ele tem 132 de nuvem. Então, isso, pessoal, é bastante informação que ele recebe de softwares que ele utiliza. Quando você estiver ligando o computador, sabe aquela tela preta que aparece com os nomes assim? Que é de programação, né? Que são os programas usados. Ali você vê que talvez seja por isso, né? Que seja embutida. Se deve rodar estragar mais, deve se rodar estragar mais rápido. Uhum, pode ser que eles deteriorem, né? Que eles ferrugem, zincar, né? Uma reação, porque essas baterias, um dos elementos que eles têm é zinco, prata e às vezes até ouro, tá, turma? Às vezes até ouro, né? Pequenas ligas de ouro tem ali e a gente não vê, né? Mas isso passa por reações, junto do ar, respingar um pouquinho água ali, pode os microcircuitos, porque ali são transistores, né? São elementos microscópicos que fazem a corrente passar ali, são microcircuitos. Vocês já ouviram falar de semicondutores, talvez, né? Semicondutores igual silício, o germânio, o astato, astato não, arsênio, o gálio, né? O gálio tem um pouco menos de elétrons. Já estudaram camadas eletrônicas dos átomos? O gálio tem um pouquinho menos, o arsênio tem um pouco mais. E eles conduzem energia elétrica, são semicondutores. E os transistores é ali que ficam o seu celular, né, o software dele, recebe internet por sites, né, por satélite, por tipo, aí a gente coloca TIM, Vivo, claro, né, e então eles pegam dali os dados, né, dos transistores para guardar os dados e processar eles, transformar eles em sites, em páginas, fazer um programa aí, né? A gente utilizar o Office, tem a transformação, né? Dos dados dos transistores nessas informações. Então, por exemplo, se cair água, se tiver numa temperatura um pouco maior, a bateria pode ser que ela deteriore, né? Estrague assim, ela não queime, né? Mas ela pare de receber os dados. Calor, né? Umidade do ar, temperatura. Eu acho que é por isso, né? Que é porque é mais fácil colocar uma bateria embutida. Também. Sim, eles vão mudando tipo a 20, sim, a 20, a 30, a 50, né?
A linha toda é embutida. Será que porque hoje em dia os celulares modernos, a maioria tem bateria embutida? Sim, mas eu acho que seja para resistir, resistência a calor, à umidade, e algumas outras coisas, né? Então, pessoal, nessa tabela, a usina solar ela tem poucos pontos negativos, mas a gente tem que ver isso que ela tem, né? Se a gente olhar para foguetes, sabe, já ouviram falar da estação espacial, né? Que esses dias a SpaceX lançou mais uma cápsula para, como parte de uma missão para enviar uma sonda para. Já tem o helicóptero, né? O Ingênuo e a sonda, né? Perseverance está tirando fotos dele. Então, a estação espacial, ela foi feita com baterias, com computador de bordo, com receptores de dados, né? Então, ela está recebendo dados da NASA, por exemplo. E isso, ela está utilizando ondas eletromagnéticas que são chamadas ondas de rádio. São essas mesmas ondas de rádio são as que trazem sinal para o seu celular, para o notebook e para a TV. Sabe quando você liga o notebook na TV e faz um canal do YouTube passar na TV? Um vídeo? Ondas de rádio, está utilizando também. São as mesmas ondas do celular, as mesmas ondas do notebook, da TV, por exemplo, a Smart TV, né, da Samsung, você pode pôr pendrive, cartão SD nela ou ligar o notebook, né? Certo? Liga notebook, liga celular, navega, né? Tem navegador nela. Então, ela recebe essas mesmas ondas de rádio e isso utiliza baterias, os transistores, né? Os transistores que guardam, recebem e transformam os dados, né? Ali dentro da TV, né? Quando o homem chegou à Lua, né? Com a Apollo 11, e hoje nós temos a sonda, né? Que foi enviada para falando de uma outra missão para a Lua, que foram obtidos com computador de bordo, né, com, enfim, transistores, chips, e o grupo, nós podemos ver que eles têm pontos positivos, né? Igual uma PCU, sabe, no computador que tinha PCU, era a torre de energia, onde ficava o HD, né? Era o HD externo. Então, nessas naves também fica um HD ali, igual uma PCU. Da NASA, no caso, por exemplo, ou da SpaceX, né? E com isso, pessoal, alguns pontos positivos, né, que a gente nota. Mas, por exemplo, se você pegar usinas nucleares, elas utilizam e o que ele faz? Ele desmonta, divide o urânio, né? O átomo de urânio ou do plutônio. A gente vai estudar isso. Eu vou pedir para ser o ano. Divisão de átomos para liberar energia e libera uma alta quantidade de energia nos reatores nucleares. E eles podem gerar
o que eles fazem? Eles geram energia elétrica, certo? Não, porque tem a radioatividade, né? A gente pode dizer que tem contaminação de solo, de ar, com a radioatividade liberada. O próprio lixo radioativo, que é os resíduos, né, da reação nuclear, que eles são separados na hora do reator e eles são enviados por uma câmara para um compartimento aonde, turma, eles têm que ficar fechados, chumbados, né, com chumbo. Eles colocam aço, concreto e isolam ele para conter a radiação. E isso é feito numa usina nuclear para evitar a contaminação e a doenças que as radiações podem causar, né? Especialmente porque a radiação nuclear ela contém uma alta dose porque ela é feita de ondas, né? Ou são ondas eletromagnéticas, muitas vezes. Nós vamos estudar os tipos de radiação nuclear, né? Mas algumas delas que a gente usa nos reatores nucleares porque elas são ondas eletromagnéticas. E essa energia, turma, ela chega até o ar, as plantas, a ali. Mas uma vez eu vi a foto do reator de Fukushima, lá no Japão. Vocês já ouviram falar desse acidente nuclear que teve com o reator, né? Que ele teve uma falha no reator e ele parou. Só que a reação continuou ocorrendo. Aí teve um aumento alto da câmara de reação nuclear no reator e soltou aquela pressão de uma forma desenfreada, muito rápida, liberou uma alta pressão, liberou uma pressão em uma dose bem elevada. E essas usinas nucleares precisam ter uma água, um mar, um rio para resfriar o reator, para não deixar ele chegar nesse ponto. Super, né? Teve um aquecimento acima do reator parou, né? E liberou altas doses de ondas eletromagnéticas, que são radiações nucleares, né? Foram radiações nucleares e, turma, elas podem causar tanto doenças de pele, pulmão, câncer, né? Algumas doenças, mas também poluição, fauna, flora, peixes no mar, plantas, chuva radioativa. Se ela subir um pouquinho a radiação, ela volta como chuva, ciclo da água, né? Então, o que vai subir, quando chegar nas nuvens, vai voltar. Então, tudo isso retorna e vai cair em lavouras, né? Às vezes em uma estufa, plantação, né? Sim. E pode até mutação de DNA, né? Se chegar a uma dose acima de uma determinado miligrama, né? Que você causa mutação de algumas doenças, assim, por causa disso, da mutação. E essas reações, então, eles são o lixo radioativo que libera elas é totalmente envasado com chumbo, concreto, aço, para não deixar sair. E o prejuízo ambiental, o desmatamento também, para fazer uma usina dessas, pessoal, é bem grande, tanto quanto numa hidrelétrica, assim como numa termoelétrica também, né? O que pode levar a gente a falar que as usinas
Mesmo as hidrelétricas, que são, a gente fala que elas são usam componentes renováveis de energia, fontes de energia renováveis, né, e não poluidoras, mas elas utilizam recursos e causam erosões, né, assoreamento, poluição ambiental, porque precisa de uma petroquímica para fazer as ligas para fazer elas, né, desmatamento, exploração mineral, e algumas coisas que têm que ser levadas em conta, né, na hora de ser construída uma dessas. Certo? Aí a gente está indo pelos pontos positivos e negativos. E tem ainda um terceiro grupo de questões, turma, que, assim, esse eu não vou pedir, eu vou estar enviando pelo Classroom, da 3, né, fazer, porque, por exemplo, trabalho mecânico das máquinas na agricultura, assim como as linhas de montagem das indústrias, ou nos campos de cultivo, como as semeadoras, as colheitadeiras automatizadas, que quando você passa a usar máquinas mecanizadas, né, na agricultura ou na indústria, nas linhas de montagem, sabe quando teve o Henry Ford, que ele estava fazendo a indústria automotiva dele, né, de carros, e ele fez a linha de montagem, que é a repetição, né, baseada numa às vezes a gente acha que é uma esteira e as peças são montadas automaticamente, né? Mas linha de montagem por exemplo, o motor é feito numa sala, o carburador é feito com outras peças, outros equipamentos, mas que só vão fazer o carburador. Injeção eletrônica, que substituiu o carburador de hoje em dia, né? Mesma coisa. Freio vai ser feito só com algumas componentes. A bateria, a embreagem, né? Direção. Então, vai ser feito só com eles, com os componentes deles. E isso vai evitar, vai acelerar, né? Vai tornar o processo, vai aumentar a quantidade de, e ali, né? Mas vocês acham que isso pode gerar desemprego, desempregar pessoas, né? Causar perda de trabalho, de postos de trabalho? Tá? Mas vocês podem fazer. Isso vale tanto para as máquinas de semeadeiras, colheitadoras, como as máquinas usadas, certo? A gente pode dizer de telagem, né, de roupas, indústria de roupas, como outras também. Vocês podem citar outras roupas. Se vocês pesquisarem, acharem na pesquisa, pode colocar também, tá? Certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre as máquinas mecânicas. A qualquer dúvida, sim, vocês podem me chamar, certo? Se tiver alguma questão, alguma coisa assim, meu celular aqui embaixo, beleza? Obrigado de vocês terem ficado na aula, viu? Mais uma vez. Até uma próxima, então. A gente vai continuar falando mais um pouquinho de máquinas. Beleza? Vocês tiveram alguma dúvida, sim, questão? Quer perguntar alguma coisa? Ficou dúvida? Tudo bem? Na escola lá tá tudo bem, pessoal?